nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, meus irmãos, vai nos ensinar a viver como filhos da luz, evitando a imoralidade e praticando a sabedoria em toda a nossa vida, guiados sempre pelo Espírito Santo. Amém? Mas, meus irmãos, antes de a gente darmos início a esse estudo, como eu sempre faço em cada vídeo no canal, como vocês que estão acompanhando sabem, eu peço encarecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Porque esse gesto cada vez mais aumenta esse canal, fortalece esse canal e ajuda o YouTube a recomendar cada vez mais, meus irmãos, para mais e mais pessoas que se interessam pela palavra de Deus e que por meio deste canal aqui, essas pessoas virão conhecer a palavra de Deus. Por isso, já se inscreveu no canal aí, já deixou o seu joinha, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo. E aqui, nestes dois primeiros versículos, para iniciarmos, do 1 até o 2, vamos ver aqui que Paulo vai nos ensinar sobre andar em amor. Nos dois primeiros versículos, do 1 até o 2. Vamos ler aí. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele nos chama a imitar ao nosso Deus. Paulo nos chama a isso, a imitar a Deus. Como, Tom? Vivendo em amor verdadeiro. O exemplo máximo de Deus é Cristo. Ele é o exemplo máximo de Deus. Que Cristo se entregou por nós. Esse é o amor verdadeiro do Pai. Essa é a imitação. O exemplo é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o maior exemplo de nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo nos chama a imitar a Deus, fazendo o exemplo de Cristo, imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que amor, meus irmãos, é ação, não apenas sentimento, mas é ação, é agir. Amor é ação. E nesses primeiros versículos aqui, aprendemos que temos que amar como Cristo. Amar como Cristo exige dedicação e sacrifício. Amar como o nosso Senhor Jesus Cristo amou a gente exige dedicação, se dedicarmos. Exige sacrifício de cada um de nós, refletindo Deus em nossas atitudes. Deus em nossas atitudes, nossos comportamentos. Por isso que amar como Cristo nos amou exige dedicação e sacrifício. Amém? E por isso, meus irmãos, que para a nossa realidade, hoje, esses primeiros versículos nos ensinam isso, que precisamos praticar o amor diariamente, dia após dia, mesmo com pessoas difíceis de lidar, irmãos difíceis de lidar, precisamos praticar o amor. Precisamos praticar. Porque assim como Jesus nos ensinou, né? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, né? Jesus nos falou isso. Precisamos praticar. E muito mais ainda, o amor. Porque Deus é amor. Precisamos praticar esse amor dia após dia. E principalmente com aquelas pessoas difíceis de lidar. Buscando sempre agradar a Deus em tudo o que fazemos, meus irmãos. Tudo. Por isso, pratiquemos. Ah, Tom, não é fácil. Não é fácil. Mas lembre-se, seguir Jesus exige o quê? Dedicação e sacrifício. Por isso, precisamos
praticar, principalmente com esses irmãos difíceis de lidar, mas que pratiquemos sempre o amor, porque Deus é amor. Amém? Meus irmãos, agora, nestes versículos do 3 até o 14, vamos ver aqui que Paulo vai nos ensinar sobre evitar a imoralidade e também de viver na luz. Nos versículos do 3 até o 14. Vamos ver aí. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 3 ao 14, Paulo nos mostra que os cristãos que somos de Cristo, dizemos que somos de Cristo, os cristãos devem rejeitar todo tipo de pecado, todo pecado, e viver na luz sempre. A vida em Cristo, ela é transparente, pura e guiada pelo Espírito. Por isso que Paulo aqui, ele exorta a despertarmos para a luz, deixando de lado as obras das trevas. Por isso que nesses versículos aqui, aprendemos que a vida cristã, a vida que temos em Cristo Jesus, exige pureza, exige honestidade e rejeição ao pecado. A vida cristã exige isso: pureza, honestidade e rejeição ao pecado. Por isso, meu irmão e minha irmã, para a nossa realidade hoje, evite esses hábitos e pensamentos que entristeçam a Deus. Evitemos todos esses hábitos que entristecem o coração de Deus, entristecem ao nosso Pai. Evitemos esses hábitos, evitemos esses pensamentos de imoralidade sexual ou de outros pecados. Evitemos tudo isso, porque esses comportamentos, esses hábitos, esses pensamentos entristecem o coração do Pai. Por isso que busquemos refletir sempre à luz de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo o que fazemos. Temos que buscar sempre refletir Cristo em nós, meus irmãos, em nós, na nossa vida. Busquemos refletir essa luz de Cristo em tudo o que fazemos. Amém? E agora, nesses próximos versículos, Paulo ele vai nos ensinar sobre andar
com sabedoria, dos versículos do 15 até o 21. Vamos ver aí. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele nos ensina a vivermos com sabedoria, aproveitando sempre o tempo e evitando excessos. Ser cheio do Espírito nos guia a uma vida de louvor e gratidão. Se somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida é uma vida de louvor, uma vida que agradece ao Senhor. Se somos cheios do Espírito Santo. Se não, é totalmente ao contrário. Por isso, meus irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é isso. É a gente ter uma vida de louvor e sempre de gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que nesses versículos aqui, aprendemos que a sabedoria é praticar a vida cristã com atenção, com gratidão e também comunhão com o Espírito Santo. Sabedoria é praticar tudo isso. Praticar a vida cristã. Atenção, gratidão e comunhão. Temos uma comunhão com o Espírito Santo. Por isso que para a nossa realidade hoje, nestes versículos aqui, aprendemos que precisamos refletir antes de agir. Temos que praticar a gratidão diariamente, agradecer ao Pai diariamente. E temos que substituir hábitos prejudiciais por atividades espirituais. Temos que substituir esses hábitos pecaminosos, esses hábitos que nos afastam da graça de Deus, que nos afastam do Pai. Por isso, substituamos esses hábitos pecaminosos por hábitos que agradem o coração de Deus. Amém? E agora, meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, do 22 até o 33, Paulo vai nos falar sobre a submissão mútua no amor, dos versículos 22 até o 33. Vamos ver aí. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa.
há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele fala sobre o relacionamento conjugal cristão, que é o casamento. E Paulo fala que no casamento tem que ter respeito, tem que ter amor e entrega mútua entre os dois. Um deve amar o outro, um deve se entregar ao outro, porque são uma só pessoa, tanto o homem como a mulher, tanto o marido como a esposa. Uns, quando se casam, são uma só pessoa. Por isso que o casamento, ele deve refletir a união de Cristo com a igreja. O casamento deve refletir isso, a união de Cristo com a igreja. Baseada em quê? Em amor, cuidado, respeito, serviço e tantas outras coisas. Por isso que o casamento deve refletir tudo isso. Por isso que nesses últimos versículos aprendemos que os relacionamentos, não só o casamento, mas todos os relacionamentos devem ser guiados pelo amor sacrificial e pelo respeito mútuo um ao outro. Por isso, meus irmãos, que nestes últimos versículos, para a nossa realidade, pratiquemos hoje, 2025, o amor na nossa casa, respeitando e servindo uns aos outros como Cristo nos amou. Pratiquemos o amor na nossa casa, no nosso casamento, e sempre respeitando os nossos parentes, um ao outro, servindo uns aos outros como Cristo nos amou e nos amando também, respeitando e nos amando uns aos outros como irmãos que somos em Cristo Jesus. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, que neste último capítulo aqui, neste último versículo, Paulo nos mostra isso, que precisamos praticar o amor na nossa casa, no nosso ambiente que estamos. Pratiquemos o amor, respeitando e servindo uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? E neste capítulo 5, meus irmãos, para finalizar o vídeo, esse estudo de hoje, aprendemos 4 lições hoje, neste capítulo 5. Primeira lição, que devemos imitar a Deus, sempre andando em amor. Segundo, que a vida cristã exige rejeição ao pecado e vivência na luz. Terceiro, que precisamos andar com sabedoria, cheios do Espírito Santo e de gratidão. E por último, quarta lição, o amor e a submissão mútua entre os dois guiam os relacionamentos cristãos. Precisamos praticar o amor e sermos submissos um ao outro. Foi isso o que aprendemos nesse capítulo 5. Por isso, meu irmão e minha irmã, que viva a vida cristã com amor, com sabedoria e luz, deixando sempre que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida e as nossas relações. Amém? Vivamos essa vida cristã desse jeito, amando, sermos sábios cada vez mais e sempre vivendo na luz de Cristo. Amém? Foi esse o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizar mais um estudo, mais um capítulo, como eu sempre faço nos finais dos vídeos, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, que eu sempre peço, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like, porque cada vez mais fortalece esse canal, cada vez mais e mais pessoas irão vir através do YouTube, que vai recomendar, virão através deste canal conhecer a palavra de Deus e voltar-se para Deus. Por isso que a sua inscrição, meu irmão e minha irmã, o seu like e a ativação do sininho para não perder os próximos vídeos
é muito importante para esse canal. Amém? E meus irmãos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Sua família, seus amigos. Compartilhe esse vídeo para eles, para que eles ouçam hoje essa palavra que você estudou junto comigo e o Espírito Santo de Deus, tá? E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.